TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. É sempre uma alegria voltar a estar convosco para partilharmos em conjunto a nossa reflexão, que desejamos seja bem-vinda para todos. E rogamos a Jesus que a todos nos abençoe nesta tarde. E vamos então entrar já diretamente na nossa reflexão. Ela tem uma sequência da reflexão que nós fizemos o mês passado, que foi sobre os pensamentos. E esta é sobre as ideias que têm vida. E nós vamos ver como. Para já, temos esta paisagem que nos vai confirmar que as ideias podem ser concretizadas e têm vida. Esta paisagem é produto da ideia de um ou mais paisagistas que montaram esta beleza. Este é um produto magnífico, mas de acordo com o tipo de ideias que nós produzamos, assim vamos ter o resultado. Se as ideias forem elevadas, é evidente que já estamos a atrair para nós ideias semelhantes às nossas. Porque cada vez que o espírito produz uma ideia, vejamos o caminho que a ideia percorre. O espírito produz a ideia, ele emite para a mente do cérebro perispiritual e a mente, que está localizada no corpo mental perispiritual, vai emitir para o cérebro físico. E este exterioriza-o imediatamente. Ele sai em ondas eletromagnéticas ao encontro das ondas semelhantes. E de acordo com essa semelhança, nós vamos obter o resultado de acordo com a vibração e com a qualidade da prece. Daí, portanto, a importância de nós refletirmos sobre a qualidade das nossas ideias. O que é que nós, de facto, desejamos? O que é que nós queremos? O que é que ambicionamos com as nossas ideias? Necessário absoluto que nos habituemos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas ideias, para não sermos apanhados de surpresa ou em alguma armadilha que não gostaríamos de nos acontecer. Então, prossigamos. Eu trago aqui, em Vozes do Grande Além, da psicografia do Chico Xavier e da autoria de Emmanuel. Ele tem mesmo uma mensagem dedicada exclusivamente à ideia. E nós vamos, então, seguir com ele e refletirmos o que ele de ensinamento nos traz. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, é bem claro, aliás, como Emmanuel sempre o é. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração. Ele pode ser insistente
na nossa cabeça, no nosso desejo de adquirir aquela ideia que nos surgiu, ou ela pode se extinguir logo. Ela pode ser longa também, dependendo do interesse que nós imprimimos a essa ideia. Mas o que é essencial nós sabermos? É refletir, analisar bem as consequências dessa ideia. Isso é algo que nós temos que, de facto, de nos habituarmos. Sempre refletirmos as ideias que nos surgem. E às vezes nem sabemos de onde elas surgem. Elas são tão inesperadas que até nos apanham de surpresa. Então, há que, de facto, refletirmos, porque nós vamos exteriorizar imediatamente. E outras almas, com a mesma vibração, já estão recepcionando. E essas almas que recepcionam as nossas ideias, eles vêm a reforçar as nossas ideias. Essa ideia, cada vez mais, ela é persistente em nós. E nós não sabemos que é o interesse nosso. Nós não sabemos que o interesse nosso é exclusivamente nosso. Não, nós estamos a receber já a influência de ideias que pensam igualmente a nós. Então, como é que nós vamos distinguir? É analisar e perceber quais serão as consequências. É de levar avante ou não é? Porque criam, formam acontecimentos. É isso, é o que nós fazemos, não é? Quando queremos, vamos à frente. E vamos realizar algo. Atitudes, sim. Nós temos atitudes de acordo com o que nós pensamos. E podem ser muito negativos. Como é que nós estabelecemos as relações com o próximo? Porque daí advém sempre consequências, boas ou más. Continua Emmanuel, é força atuante. Ela atua sobre nós sem que nós consigamos controlar. Por que não conseguimos controlar? Porque não refletimos antes ou depois. Portanto, há que segurar com muita atenção as ideias que nos surgem. Opera em nosso caminho, é claro, enquanto lhe asseguramos o movimento, enquanto alimentamos essa ideia. Ela pode ser inspirada por mentes perversas. E nós vamos persistir com essa ideia acerca de A, B ou C, ou deste ou daquele acontecimento. Permanecemos nessa onda. É raio criador. É uma onda que cria, estabelece atos e factos. É nosso campo de ação enquanto lhe garantimos o impulso. E nós, provavelmente, nunca nos tínhamos apercebido disso. Levamos a nossa vida, a nossa rotina muito normal. Para nós é tudo normal. As consequências vêm depois. E só depois é que nos damos conta que erramos, fomos imaturos, que nos precipitamos, etc, etc. Então, Emmanuel nos chama muito a atenção para esse aspecto. Porque, afinal, a doutrina espírita é muito educativa do espírito. A doutrina espírita educa e esclarece. E estes conselhos que os espíritos superiores sempre partilham conosco é justamente para que nos eduquemos e saibamos como fazer o nosso percurso com sucesso, para não criarmos débitos e aflições.
expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos na mente alheia e que retornam com as mesmas vibrações com aquelas que nós enviamos. Portanto, elas vêm ainda fortalecer mais as nossas. Se elas forem boas, ótimo. Mas se não forem, péssimo. Retornarão inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. O crime é uma ideia flagelação que não encontrou a resistência. É isso. Deixou-se levar. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade. Quem não sabe isso? Quem não tem acompanhado justamente isto nos últimos tempos, senhoreando milhares de consciências? Infelizmente, porque nós habitamos um mundo de expiações e provas. São espíritos ainda muito imperfeitos que estão habitando a Terra. E muitos deles foi-lhes concedida a oportunidade para aproveitarem a ver se melhoram. Mas, pelo que vemos, raros devem ser aqueles que conseguem aproveitar o tempo. Porque parece que está emergindo a perversidade toda nos seres que a tinham recalcado. E eles estão influenciando, essas mentes estão influenciando a atmosfera do planeta, da crosta onde nós estamos. Todos nós sofremos as consequências das ideias perversidade negativas. E de facto, aí está, nós vamos vendo coisas que julgávamos que não podíamos mais observar. Então, entretanto, há sempre o aspecto bom que Emmanuel nos traz para fazermos o contraste. O bem é uma ideia luz que ilumina, que fortalece, que alegra, que traz esperança, alegria, descerrando à vida caminhos de elevação, que é isso que nós precisamos. É isso que nós devemos procurar diariamente nas relações que estabelecemos, no trabalho, na alegria. É isso que nos eleva. E nós queremos ser felizes. Só pode ser assim. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, em que todos se reúnem na mesma onda de entendimento, de paz, de harmonia, de progresso, de partilha, de solidariedade, de fraternidade. Isso é entendimento. Isso é ideia, entendimento. E é isso tudo que nós, onde esteja o bem, nós devemos todos nos associar, contribuir, fazer sempre o melhor no bem da coletividade, no bem do todo. Não nos fechamos nos nossos interesses egoísticos, porque nós vamos estacionar. E nós temos de volta justamente atitudes semelhantes. Porque a lei de causa e efeito é assim mesmo, porque é assim que o ser humano se educa. Segundo os ensinamentos do Senhor, que nos orientam para a frente, para o alto.
Então, é por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipa de ideias de amor puro. Puro. É um tratado, o Evangelho de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é um tratado de amor, de solidariedade, de fraternidade, de partilha, e nós temos que nos habituar à ideia de que não podemos prescindir do Evangelho. Estudá-lo, senti-lo, vivenciá-lo e sentirmos cada vez mais atraídos para a figura do Mestre Jesus. Porque isso nos dá força imensa para atrair espíritos superiores e bondosos que nos vêm incentivar à mudança que nós precisamos realizar e a iluminarmos as nossas ideias. Porque nós, de facto, queremos ser felizes, mas ser felizes num mundo de matéria, aproveitando ao máximo o que o mundo nos oferece. Representa uma glorificada equipa de ideias de amor puro e de fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Jesus veio fazer justamente isso. Veio ajudar-nos. Que nós estávamos todos adormecidos. Adormecidos. E continuamos semi-adormecidos. Porque nós ainda não abrimos os braços ao Evangelho. Mas nós vamos lá chegar. Na manjedoura, Jesus implanta ao mestre a ideia de humildade. Já é um ensinamento. Nós temos que fazer o nosso percurso com uma atitude humilde. Não orgulhosa, não superior. Não ver os outros de cima para baixo. Somos todos iguais. Por alguma razão nos encontramos no mesmo planeta, lutando as mesmas lutas, sofrendo e ambicionando a felicidade, mas pelo caminho errado. Então, na Carpintaria Nazarena, traça a ideia do trabalho, que nos ocupa, que nos engrandece, que nos torna dignos, que nós não prescindimos também do trabalho. Mas o trabalho que nós não prescindimos não é só no sentido que nós lhe damos. É a sobrevivência do corpo. É cumprirmos as nossas necessidades básicas. Não é só. O trabalho engrandece a alma, desperta a alma. Porque no trabalho ele relaciona-se, a alma relaciona-se, aprende, troca, partilha. Isso faz crescer a alma. Então, tudo na vida são aprendizagens. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Exatamente. Numas bodas em que todos se encontravam felizes e alegres e de repente termina o vinho, a alegria das criaturas. E não havia mais. E Jesus transformou a água em vinho e apresentou o vinho mais puro e saboroso que jamais alguém saboreou. Então, a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Será que nós nos preocupamos com a felicidade do próximo? Mas tudo isto são ensinamentos que Jesus nos veio trazer. Ele veio nos ensinar isso, que nós não podemos deixar de pensar no próximo. Todos aqueles que, em princípio, se sentem numa grande solidão, estão certamente sofrendo as consequências
de atitudes que tiveram anteriormente. Não nos fechemos em nós próprios. Na nossa família. Não nos fechemos. Lembremos-nos que pela lei de Deus somos obrigados, por dever, nos preocuparmos com o próximo. Tudo o que nós fizermos deve ser sempre o melhor. Nos nossos locais de trabalho, nós devemos nos preocupar em fazer sempre o melhor. Porque nós estamos a servir uma coletividade. O nosso trabalho vai ser muito importante para alguém. Nós estamos a ser pagos para beneficiar alguém. Devemos fazê-lo com alegria e gratidão, porque nos sentimos úteis à sociedade. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia da exaltação, dos valores imperecíveis, do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Quando ele é como se fosse um declamar no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Como é lindo as bem-aventuranças. O que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Um convite para purificarmos a mente, as nossas ideias, porque esses são sim bem-aventurados. Esses, quando regressarem, eles vão em ascensão. Eles têm puro coração. Eles merecem ser felizes. Eles merecem ser assistidos pelos benfeitores espirituais quando chegar a hora deles. E merecem a proteção que eles dão sempre a esses espíritos com mérito. Não ficam abandonados. Portanto, tudo do bom se tem em troca de uma vida pura, saudável, cumpridora dos deveres, segundo a lei maior. Nós não vamos só agir porque temos medo da lei do homem, porque vamos ser punidos, mas muito pior do que a lei do homem é a lei divina, que nós nos esquecemos. E por isso, muitas vezes, os espíritos chegam ao plano espiritual convictos que vão para um bom plano e eles, chegando lá, dão-se conta que, afinal não foram encontrar o que esperavam. Mas, afinal, não praticaram Kikri nenhum, cumpriram sempre o seu dever. Por que razão? Por que razão foram ter aquele local? Justamente porque nós não estávamos e não estamos habituados a pensar em termos superiores da vida. Como não estudamos, como não nos interessamos pelo Evangelho e chegamos ao plano espiritual com muitas surpresas. E vamos sofrer bastante. Daí, portanto, a necessidade do Evangelho nas nossas vidas. No Tabor revela a ideia da sublimação. Aí Jesus mostra essa ideia da prece, da oração a Deus. Jesus aí mostrou também a sublimação da sua grandeza. Ele ilumina-se, transfigura-se com uma luz superior à luz do sol. A acompanhá-lo, a observar toda essa transformação em que ele se mostra na essência que ele de facto é, uma estrela superior às estrelas, estava presente Moisés, Elias, os apóstolos Pedro, Tiago e João. E os discípulos ficaram fascinados, porque nunca tinham visto a luminosidade do Mestre.
porque ele sempre a apagou. E com que esforço provavelmente o fez, porque a luminosidade dele é tão intensa que ela é superior à luz do sol. Ninguém poderia fixá-lo. Ninguém era capaz de fixá-lo. Então, ele mostrou a sua sublimidade. E no Jardim das Oliveiras, esculpa a ideia da suprema lealdade a Deus. Sim, sempre ele ia ao Monte das Oliveiras para orar. E vários momentos da sua vida aqui encarnado, ele foi ao Monte das Oliveiras. É um marco no Evangelho, o Jardim das Oliveiras. Ele orou antes de Judas o trair. Ele orou, aliás, não vale a pena ir enumerar, porque nem vamos ter tempo. Portanto, ele levava os discípulos para orarem aí. Muito Jesus sempre nos ensinou a nos devotarmos ao Criador. Portanto, um local muito abençoado, por isso quem visita Israel, quem visita Jerusalém, vai sempre visitar esses locais, que marcam a passagem muito importante de Jesus. Vamos, de facto, ter que prosseguir, porque eu já percebi que não estou nada adiantada. Já vi pelas horas e pelo bocadinho ainda aqui para falarmos. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Foi uma lição incrível que ele nos deixou. O sacrifício pelos outros. Nós só conseguimos, por enquanto, nos sacrificar pelos filhos. Sem custo. Mas mesmo custo que seja, a pessoa está disponível para se sacrificar. Mas Jesus sacrificou-se pelo planeta, pela multidão toda do planeta, por todos os habitantes do planeta. E nós só conseguimos pelos filhos. Então, vejam a grandeza e a nossa distância do Mestre. Na cruz da renunciação e da morte, já li, pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. E mostrou também que a vida é eterna, que o espírito não morre. Ele ressurgiu depois de ter sido crucificado. Prometeu o que disse. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. É assim que se ensina. É ensinando a teoria e mostrando na prova. Provando, mostrando como se realiza, como se faz, como se percorre. Foi assim que Jesus fez. Ele sempre exemplificou o que dizia. Não há melhor ensinamento. Por isso, todos aqueles que o ouviram, que o seguiram, raro foi aquele que não registou em si tudo o que aprendeu, tudo o que ouviu, tudo o que viu em Jesus. Devia ter sido sublime. Mas só que foram só aqueles momentos sublimes. Porque o ser humano é assim. Ainda não tem evolução para aproveitar todas as oportunidades. Distrai-se muito, muito para o lado. A ideia vem e interrompe. Retira-o. Então, e é por isso que em nossas tarefas habituais precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias. Cá está. Temos que as selecionar, que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão.
E a pessoa sente, neste todo o conjunto, uma grande paz espiritual, uma grande harmonia interior, e ela é feliz, mesmo na Terra. Consegue-se essa paz. Às vezes consegue-se, nós conseguimos por um período muito pequeno, às vezes por poucos minutos. Há assim uma passagem, há um ar que passa por nós que nos dá assim um bem-estar, uma tranquilidade, algo de extraordinário, que nós não teríamos experimentado antes, mas que dá para nos fazer entender o que é que nós podemos atingir. Podemos atingir níveis de harmonia interior, de felicidade. Não nos esqueçamos de que os nossos exemplos, as nossas maneiras, gestos e o tipo de palavras que cunhamos para o uso de nossa boca geram ideias. Sim. Enquanto nós estamos a falar para as pessoas, as ideias delas também começam a circular, relacionando tudo o que estão a ouvir, estão imaginando outras ideias. Geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-os para a derrota. Então nós temos responsabilidade com aquilo que nós estamos a transmitir, a falar com os outros. Não vamos exagerar nas conversas, muito menos naquelas que se dirigem à crítica, à depreciação dos outros. Devemos evitar ao máximo a crítica, falar do próximo. Que isso é das coisas que mais nos dilacera o corpo, as células, os órgãos e o nosso perispírito. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas é nosso santuário de preces, mas é nosso intercâmbio vulgar. Sim. Não tenhamos mais cuidado com o ambiente da nossa casa, da nossa família, cá fora também. Não estimulemos estas sugestões para ninguém. Para ninguém, porque nós vamos de imediato sofrer as consequências. Não apenas é nosso santuário de preces, mas é nosso intercâmbio vulgar, porque toda a expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Indireta do mal. Porque nem todos sabem administrar o que lhes chega. Nós também não. Ou raramente. Ou raramente. Tudo depende. Depende muito, muita coisa. Tudo bem, mas é bom que reflitamos sobre isso. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor, no círculo de luta em que nos situamos. Os conhecimentos que nós já adquirimos, temos que saber usá-los na relação que estabelecemos com os outros. Exatamente assim. Se temos conhecimento, temos que agir de acordo com o conhecimento que já adquirimos. E é indispensável viver à procura do Cristo. Indispensável para que a ideia do Cristo viva em nós. Nós temos de trazer o Cristo para a nossa companhia. Sempre nos inspirarmos com Ele. Sempre. Sempre lhe pedir a proteção. Mas não nos esqueçamos que Jesus vai nos responder se nós correspondermos aos seus ensinamentos. Só obedecermos à lei maior, à lei divina, à lei de Deus. Sim, nós temos de ter uma compensação.
ou boa ou má, depende do nosso comportamento. Portanto, não vale a pena pedirmos muito, porque se nós não merecemos, já sabemos. Portanto, melhor é ir em frente e trabalhar. Neste livro, Horizontes da Vida, o Espírito Miramês, neste seu livro, que é a psicografia do médio João Nunes Maia, também é fabuloso. E começa-nos ele: certamente que as ideias têm vida por nascerem da vida. Elas flutuam em torno de quem as cria, dando-se os destinos que os sentimentos propõem. Então, cada ideia que nós emitimos, elas flutuam em torno de nós, na nossa aura. É assim que os espíritos benfeitores nos identificam que espírito nós somos, que pensamentos nós estamos a ter, que ideias nos vão na alma. Porque a nossa aura desnuda-nos e ficam todos a saber o que nos vai cá dentro. Nós, uns com os outros, sabemos lá o que é que cada um está a pensar. Mas eles sabem. E é muito fácil para eles. E quanto mais evoluído o espírito é, mais ele penetra a alma ao espírito. E fica sabendo tudo. Então, porquê? Porque tudo o que nós pensamos anda à nossa volta. Ficamos impregnados, todos. É fácil essa leitura. A obstinação da alma nas paixões inferiores faz criar ideias do mesmo naipe. Evidente. De tal modo que o criador de tais forças receba as mesmas vibrações das formas criadas. É óbvio. É evidente. Se elas são paixões inferiores, pois é tudo inferior. Estamos mergulhados no que não presta. E claro, o que não presta é negativo. Não percamos tempo criando pensamentos forma de ódio. Não. Inveja, ciúme e discórdia, de violência e de maledicência. Quando nós pensamos, quando a ideia nos surge, nós já a vemos com forma, com vida, a circular. E cada vez mais ela circula, mais ela se dilata. Porque essa sequência negativa leva-nos ao caos, fazendo-nos sofrer as consequências da nossa ignorância. Por isso a importância de trazermos o Evangelho para as nossas vidas. Para deixarmos de ser ignorantes. O nosso mal é nós ainda não termos aceitado os ensinamentos do Cristo e ter interesse em estudar e penetrar a essência desses ensinamentos. Da nossa mente saem constantemente grupos de ideias que volitam nos espaços à procura de suas iguais e, encontrando-as, avolumam-se mais e podem fazer muito bem ou destruir muitos ambientes que estavam direcionados para o bem. As guerras nascem de fontes destruidoras, malignas, perversas, onde impera a ignorância. A ignorância acerca do amor, da fraternidade e do respeito mútuo e da lei divina. A fatuidade, ou seja, o efêmero,
alastra-se na Terra em proporções que os próprios homens não avaliam, mas de cuja disseminação fazem parte. Eu acho que vamos já avaliando, porque estes tempos estão muito esquisitos. Em proporções que os próprios homens não avaliam, mas de cuja disseminação fazem parte. Vejam a nossa responsabilidade. E andamos muito tranquilos, desejosos que chegue o final do mês, porque queremos é dinheiro na mão, no bolso, ir para a rua gastar, comprar, mas esquecendo aqueles que nem têm o básico e essencial. Nós já estamos fazendo planos. O que é que vamos fazer agora com o subsídio de Natal? Ansiosos que chegue. Essa é a nossa preocupação. Agora, deixa-me voltar atrás, só um bocadinho. Agora, vou trazer 2 exemplos, um bocadinho mais extenso, mas não é tanto assim, e o último é pequeno, em que nós vamos ver o efeito, as consequências das ideias positivas elevadas e as ideias negativas e inferiores. Quais as consequências de um caso e do outro, para nós percebermos o que é que as ideias fixas e alimentadas persistentemente por nós a que nos conduzem. Então, o sublime visitante. Este sublime visitante é um espírito muito elevado, do plano mais elevado do planeta Terra, do nosso planeta. E ele desce desse plano, vem à esfera da cidade do nosso lar, para passar uma mensagem, para falar, para estimular, para impulsionar ao trabalho e à responsabilidade. Equipas de trabalho do plano espiritual que se dirigiam à Terra e outras ao mundo inferior, às zonas inferiores, em auxílio, uns dos sofredores extremos e outros que iam desencarnar. Portanto, eram espíritos que tinham mérito e que tinham direito à assistência dos benfeitores espirituais no momento da desencarnação, o que é muito importante. Tomara que todos nós tenhamos o direito de ser assistidos no momento da nossa partida, porque faz toda a diferença. Então, esse espírito se chamava Asclépios, desce ao encontro dessas equipas que iriam partir para trabalhos de serviço e de auxílio. E é assim. E André Luís vai nos narrar, então, todo esse acontecimento. Seguíamos o instrutor Jerónimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipa de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias. Era bastante tempo. Tinham muito para trabalhar durante 30 dias, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual, para ouvir a palestra das Asclépios. Vejam o quanto se trabalha, o quanto se aprende no mundo espiritual, desde que se tenha boa vontade e se queira. Porque não falta momentos de estudo e de aprendizagem. Aqui estava uma equipa pequena que já tinha demonstrado valores suficientes para poderem acompanhar um instrutor maior, portanto um espírito elevado, que partia para a Terra para ensinar e mostrar como se ajuda nesse processo de desencarne. Outros agrupamentos de socorro nas regiões inferiores também aguardavam a palestra. Portanto, muitos foram convidados, aqueles que iam partir em serviço. Então, e agora vamos saber quem era Asclépios. Asclépios pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais.
planos mais altos do nosso planeta, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vivo muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contacto direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Vejam, aqui nós já podemos avaliar a superioridade desse espírito. Ele diretamente de lá para cá, não era possível fazer sentir sequer, e muito menos falar de lá com um médium. Tem que ter um enviado, ou seja, um espírito cuja vibração seja compatível com a do Asclépios, com esse espírito elevado. Portanto, as vibrações têm que permitir minimamente para que o espírito possa transmitir, falar e dizer o que deseja. Então, apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a maioria da nossa posição em relação aos homens encarnados. Bom, então, o que significa? Significa que eu já tinha um ambiente preparado, já tenho uma vibração bem maior do que nós aqui na Terra, mas mesmo assim precisaram de criar um ambiente especial para o recepcionar. Não vai demorar muito mais tempo. Vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. De vez em quando aparece um dos grandes que vem falar, estimular e incentivá-los. Asclépios poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser, mas em intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Já nos imaginamos 8 séculos no plano espiritual, trabalhando e aprendendo sempre, porque quanto mais elevado o espírito é, maiores conhecimentos vai adquirindo de outra natureza que nós estamos longe sequer de imaginar. Portanto, a vinda desse espírito constitui sagrado estímulo para todos nós. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Cornélio, que era o responsável pela recepção desse espírito, Asclépios, recomendou-nos a oração fervorosa e o pensamento puro. Portanto, vejam a concentração que é absolutamente necessária para manter o pensamento sempre dentro da mesma vibração elevada. O instrutor estacou à frente da reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Portanto, foi uma câmara especial onde Asclépios se vai materializar. Ele não sai desse ambiente. Apesar da atmosfera cá fora, no ambiente, ser mais elevada, não era ainda o suficiente e ele podia sofrer algum sofrimento, alguma dor, algum distúrbio. Então, tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Portanto, tinham um bom espaço. Cornélio exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Portanto, todos tinham que estar muito bem concentrados, aproveitando e cooperando com o ambiente para dar certo. Aqui, porém, no Santuário da Bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras, pois
em torno da Câmara, o ambiente oferecia energias puras. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Portanto, em nome de Deus, eles iriam fazer todo o esforço para receber aquele espírito elevadíssimo. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, longo intervalo, eles tiveram uma preparação mental. Tornou ele sem afetação, o Cornélio. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. E agora, Cornélio vai passar-lhe para a tela mental de cada um o que ele pretende que eles realizem. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa a árvore a representar a vida. Portanto, iam embelezar o ambiente dentro da Câmara para recepcionar as clepes. Assumirei, e Cornélio diz, assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Cada um tinha uma realização específica e dirigindo-se especialmente a nós outros, portanto o André e os seus companheiros, os colaboradores mais humildes, acrescentou. Os mais humildes também tinham uma tarefa e uma cooperação. Formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura. Então, isto tudo, eles iriam utilizar a sua mente, registaram a ideia que Cornélio lhes transmitiu e eles receberam-na e vão realmente cooperar com o ambiente dentro da Câmara. E ainda bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Ainda uma abóbada, embelezando todo o conjunto. Eles fizeram isso tudo. Estamos mesmo a chegar ao fim. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara em posição de serviço e, ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Portanto, foi um esforço de grande sintonia, de grande concentração, dando vida à ideia que Cornélio lhes pediu. Foi um grande esforço. Senti à pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Então vejam, basta nos lançarem uma ideia e nós vamos criá-la. Seja ela qual for. Desde que estejamos interessados. A ideia criadora. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Vejam o trabalho criativo. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência e contemplei. Oh, maravilha! Como eles gostaram, como ele gostou. O André adorou o que fez. Aliás, todo o conjunto achou que estava uma maravilha. Jazia o gabinete profundamente transformado.
O instrutor célere retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Vejam, atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Então vejam, de acordo com a potência vibracional de cada um, ele vai, de facto, concretizar uma ideia plena. Ou, mais ou menos. Portanto, tudo depende da capacidade mental de cada um. E pode, de facto, realizar coisas excelentes, como pode realizar coisas medonhas. Ficámos neles aqui, eles depois irão e depois conseguiram, foram aperfeiçoar, foram novamente tentar e conseguiram. Passemos agora ao segundo caso, que é mesmo rapidíssimo. Prometo, mas é porque é mesmo. Porque é mesmo. Em instruções psicofónicas, o espírito que se assina com a letra F traz-nos um caso muito interessante que ele vivenciou. De acordo com as suas ideias, a ideia fixa que ele tinha. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quantos de nós aqui não pensamos isso também? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra? No entanto, a morte me assaltou em plena vida. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se visse de repente enjaulado. Ao cabo de alguns instantes, notei que 2 mãos vigorosas se ergueram-me e vi-me sorvendo o ar fresco da noite. Veja, aqui há um ensinamento subentendido, mas nós também já estamos a passar da hora e, olha, lamento, mas de facto não dá. Uma próxima eu vou encurtar mais as explicações para termos mais tempo. Mas é interessante porque tem a ver com o Chico Xavier. Mas pronto, mas posso dizer ainda? Rápido? Bom, então é o seguinte. Sim, vai ser rápido. É o seguinte, Chico Xavier tinha o hábito de ir visitar o cemitério. Ele falava com os espíritos que ele via por ali, que ele conduía-se. E então entrou e viu um espírito assim, matulão, um grande almenzarrão, sentado num túmulo. E vai ter com ele: meu amigo, o que faz aqui? Estou aqui a ganhar coragem. Já me embriaguei para ganhar ainda mais coragem, para penetrar aqui neste túmulo e tirar um desgraçado que não sai de lá. Espíritos estão materializados, eles não querem largar o corpo. E ficam assim colados lá. E foi o que aconteceu a ele. 2 mãos vigorosas, são essas mãos vigorosas que vão e que os arrancam. E isso é doloroso para o espírito. Bom, foi só isto. Mais, mas não posso dizer mais. Foi só isto. Achava-me doente, dizia ele, esse espírito F, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para andar. Tomei um veículo na rua, portanto ele passou para a rua, partiu para a rua. Em movimento, observei com espanto que as pessoas que lutavam vestiam-se de ouro puro. Vejam. Porquê? Porque a felicidade dele estava baseada na finança. Quanto mais dinheiro, melhor. Eu só via isso. Era a ideia que ele tinha. Observei com espanto que as pessoas que lutavam vestiam-se de ouro puro. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência, com dificuldade que lá chegou. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro cercava-me por todos os lados. Fatigado, avancei para o meu leito, mas o velho móvel apresentava-se agora em um ouro maciço. Senti sede e procurei a água simples.
Entretanto, o líquido que jorrava era ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se, era precioso bloco de ouro. Vejam, o Espírito, conforme aqui vive, assim chega lá. A ideia fixa dele era essa. Era o poder, era a riqueza, era a ostentação. Foi para o que ele lutou toda a sua vida. Manter um determinado nível, um determinado poder financeiro. Qual mendigo desamparado? Vejam que isto é muito grave e nós temos de absorver. O ensinamento. Fugi sem destino. Lembrei-me então de velho amigo Cícero Pereira. Cícero era espírita. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado, amparou-me, conversou comigo e trouxe-me para junto de vós. Para onde? Para os trabalhos mediúnicos do Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Esforcei-me por fixar o Evangelho que compulsávais no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. As ideias negativas, materiais. E nós não sabemos as histórias infinitas que se passam do género no mundo espiritual. Então, conclusão. As ideias têm vida própria e crescem quando as cultivamos e têm consequências benéficas e nefastas. Resumido, puro e simples, é isto mesmo. Então, muita paz com Jesus. Desejo a todos um bom fim de semana e uma boa semana seguinte. Reflitam, porque isto é para todos nós. Tiras? Dá. Bom, realmente é uma reflexão muito séria para todos nós. Temos que ter muito cuidado com as nossas ideias e pronto, e é isto. E é tentarmos melhorar-nos, não é? Dia a dia. Termos cuidado com o que pensamos, porque já sabemos, pensamento é vida e ideias têm vida. E antes do pensamento já há a ideia, não é? Portanto, muito cuidado todos nós, foi uma boa reflexão para o nosso fim de semana. Vamos então à nossa prece, sem mais, e recordar-vos então o pedido da Michelle. Agora, depois da prece, de terminarmos, vamos sair o mais rapidamente possível, ficando aqui então só os pais que costumam fazê-lo, porque só têm pouco tempo, então, para estarem juntos. E vamos então à nossa prece, vamos à prece que eu adoro e que muitos de vocês também gostam, do Monsenhor Silvério Horta, que é, e que começa assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também
nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Jesus então nos ampare todos, que tenhamos uma semana repleta das suas bênçãos. E muita paz para todos. Não se esqueçam das vossas águas e um resto de bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.